Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito. Amém? Você está no canal 365 Dias da Palavra e aqui temos o propósito de todos os dias lermos um pouco da Bíblia. Amém? Leituras rápidas, fáceis, sem religiosidade, só eu, você e Deus. Então, o Senhor te convida, venha se inscrever nesse canal, venha fazer parte da leitura diária da Bíblia. Amém? Representa menos de 1,5% do teu dia. Então, venha se dedicar, se aproximar mais de Deus, ouvir mais a sua voz através da leitura da Bíblia. Amém? A boca de Deus que fala conosco diariamente. Então se inscreva no canal, clique na playlist e inicie a sua leitura, o seu propósito a partir do dia 1º e grandes serão as coisas maravilhosas que o Senhor fará na tua vida. Agora vamos orar ao Senhor, vamos agradecer e de seguida iniciaremos a leitura no dia de hoje. Amém? Ore ao Senhor com fé e convicção porque Ele se faz presente no nosso meio. Creia nisso. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, queremos te agradecer por mais uma vez até aqui o Senhor ter nos sustentado. Senhor, obrigado pela graça que se renova sobre nossas vidas. Mesmo sem merecermos, ó Pai, o Senhor tem nos amado, tem nos protegido, tem cuidado de nós, tem nos corrigido porque o Senhor nos ama. Ó Senhor, não te aparta de nós, ó Senhor, que a tua presença seja constante em nossa vida e que para isso, ó Pai, nós venhamos buscar caminhar nos teus caminhos. Perdoa, ó Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nos ensina, ó Pai, nos ajuda a caminhar de acordo com aquilo que é a tua lei, de acordo com aquilo que são as tuas palavras, teus ensinamentos. E aqui estamos, ó Pai, buscando ler a tua palavra, ouvindo a tua voz. Ó Espírito Santo, conduz a leitura do dia de hoje e fala aos nossos corações. Deus, te pedimos, ó Pai, faz cair por terra todo o mal que tem se levantado contra nós, contra a nossa vida, contra o nosso propósito. Que cada vez mais nós vamos ficar firmes na Tua presença, Pai. Que na Tua presença é o melhor lugar que nós podemos estar. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos iniciar a nossa leitura no dia de hoje. Iniciando a nossa leitura do dia 193, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, lendo na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, vocês podem fazer a leitura de acordo com a Bíblia que você tem disponível aí. Amém? A inauguração do templo começa da seguinte forma: quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. E, por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha oferecido para eles tocarem, acompanhando o cântico "O seu amor é eterno". Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que haviam sido oferecidas nas ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura das ofertas de paz. Depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa da dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. E no dia seguinte, fizeram uma festa de encerramento. No outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Glória a Deus. Deus faz uma aliança com Salomão, versículo 11. Assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo.
Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Eu escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, e se ordenarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou do Egito os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Glória a Deus. O nosso Deus é misericordioso, ele nunca deixa de nos alertar a respeito da obediência a Ele. Amém? Dando continuidade, 2 Crônicas capítulo 8. Outros trabalhos e construções de Salomão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Irão, rei de Tiro, lhe tinha dado e mandou os israelitas morarem nelas. Depois Salomão atacou e conquistou a cidade de Aramat-Zoba, reconstruiu a cidade de Tadmor no deserto e todas as cidades da região de Amate, onde ele guardava os mantimentos. Reconstruiu também a Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com trancas. A cidade de Baalate, todas as cidades onde ele guardava os seus mantimentos e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso, Salomão construiu tudo mais que quis em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Tudo o que Salomão construiu foi feito com um trabalho forçado. Para isso, ele usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, e os descendentes deles continuam como escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, capitães de carros de guerra e cavaleiros. Havia 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão trouxe a sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, da cidade de Davi, para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse: ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que esteve a Arca da Aliança é sagrado. Salomão ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. Ele ofereceu o sacrifício de acordo com o que o mandamento de Moisés ordenava fazer nos dias santos, isto é, nos sábados, nas festas da lua nova e nas 3 festas anuais que eram as festas dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das barracas. De acordo com a orientação dada por Davi, o seu pai, Salomão organizou os sacerdotes em grupos para fazerem o trabalho e também os levitas, que cantavam louvores a Deus e ajudavam os sacerdotes no trabalho de todos os dias. Também organizou os guardas em grupos para os vários portões do templo, tudo de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas obedeceram rigorosamente às ordens de Davi a respeito de todos os seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. Agora estava terminado tudo o que Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental no templo até o fim da sua construção. O templo estava pronto. Depois Salomão foi até os portos de Ezion-Geber e Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom.
O rei Irão lhe mandou navios e marinheiros competentes, comandados pelos seus próprios oficiais. Eles navegaram junto com os homens de Salomão, foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 15.000 quilos de ouro. Glória a Deus. 2 Crônicas 7 e 8 concluído. Para finalizar a leitura no dia de hoje, vamos para o livro de Atos. Já estamos finalizando esse livro maravilhoso da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 25. Paulo apela para o imperador. Todos encontraram? Começa assim. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho, mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem, se é que ele fez algum mal. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal do imperador romano e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então Festo, depois de conversar com os seus conselheiros, disse: já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Paulo diante de Agripa e Berenice, versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Ele disse: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte, sentei no tribunal e mandei que trouxessem um homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto. Por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse: Rei Agripa e todos que estão aqui, vejam este homem. E contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora, não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então, eu trouxe aqui diante dos senhores, e especialmente do senhor, rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas. Assim terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Glória a Deus. Leitura de hoje concluída. Já lemos mais da metade da Bíblia. Que bênção, né? Todos os dias ouvindo Deus falar conosco. Que hábito maravilhoso que eu e você estamos adquirindo, ouvindo a voz do nosso Deus. Agora vamos orar ao Pai agradecendo. Ore. Ore em voz alta, em pensamento, no carro, em casa, onde quer que você esteja. Fale com o Senhor porque Ele quer ouvir a tua voz. Amém? Ore ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome.
como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigado por nos amar, obrigado por nos sustentar, obrigado por falar conosco todos os dias. Ó Pai, nós não merecemos, nós não somos dignos, ó Pai, mas a Tua misericórdia, ela é infinita, ela é abundante e nos alcança mais uma vez no dia de hoje. Senhor, obrigado por cada palavra que falaste aos nossos corações. Ó Espírito Santo, continua nos acompanhando, falando conosco, que tudo aquilo que nós estamos aprendendo, ó Pai, a respeito do Teu amor, da obediência, do Teu perdão, da salvação eterna, ó Pai, que nós venhamos pôr em prática, ó Senhor, que não sejam umas palavras, que não sejam, Pai, umas leituras que entrem no nosso coração e que nós venhamos permitir que nada aconteça, que nós venhamos, ó Pai, Te sentir, ó Senhor, que nós venhamos ser todos os dias transformados pelo poder que há na Tua palavra, no Teu santo nome. Senhor, repreende todo mal no dia de hoje em nossas vidas, que nós possamos Te sentir e que amanhã estejamos aqui novamente para buscar a Tua presença e ouvir a Tua voz. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o Teu santo nome. Que o Senhor abençoe a tua vida. Amanhã estaremos aqui novamente para a honra e glória do nosso Deus, para ouvir a Sua voz. Deixe seu like, comente, compartilhe esse propósito com alguém. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura. Até amanhã.